Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguém, né, para vir para cá. Então vamos lá, galerinha. Hoje a gente vai acabar, né? A gente estava lendo, a gente começou a ler, né, a história da Marcolina, né? A mulher que o mundo despreza. Ó, as nossas aulas de literatura, eu estava falando isso essa semana até com o Matheus. Fiquem tranquilos, tá, gente? A gente pode até 8h15, 8h20, por mim não tem nenhum problema, não, né? Então, vamos lá. Né? Hoje a gente vai terminar a história da Marcolina. O que eu combinei com o Matheus? Eu estava falando com o Matheus, particularmente essa semana, que agora, gente, as nossas aulas de língua portuguesa, elas vão ser que nem no EQ. Lembra que no EQ a gente estudava profundamente os pontos? Agora a gente vai estar estudando profundamente, né, o nosso livro aqui. Né? Então, a gente vai fazer uma discussão, né, profunda de todos os capítulos. Né? E a gente vai estar acabando esse capítulo 1 hoje, né? Que é a mulher que o mundo... E eu vou estar sempre gravando, gente, aqueles videozinhos que eu mando durante a semana para vocês se prepararem para as aulas, né? Então, semana que vem, a gente vai começar já, na aula de sexta-feira, né? A parte da cabeça, né? Então, vamos lá, né? A gente vai falar da mulher que o mundo despreza, né? A gente estava falando que no início desse capítulo, vamos pegar aqui o quadrinho, né? A gente tem aquele quadrinho super legal, né? A gente estava falando que no início desse capítulo, né, é interessante que é uma desculpa tipicamente masculina, né? Que o nosso protagonista, o Silvestre Silva, ele estava, né, muito incomodado por conta da Paula, né, a dona Paula, né, aquela coisa toda, né, que é a mulher que o mundo respeita, aquela situação toda, e ele passa a beber, né, e frequentar à noite, né? Isso é típico do romantismo, né, gente? As pessoas bebiam muito, né, no século XIX, os românticos, né? Bebidas como absinto, né, vodka, né? Bebidas, né, que vinham do Oriente, né? Então eles gostam muito de beber. E ele acaba conhecendo a Marcolina. A Marcolina, ela está ali no cais, né, do rio Tejo, né, que é o rio que corta Lisboa, que é o maior rio da Península Ibérica, né? E esse rio ele desembarca, né, no Atlântico. É a partir do rio Tejo, gente, que os portugueses saíram para conquistar o mundo no século XVI, né? Tanto que ali tem um monumento famoso, que é o monumento dos grandes navegantes, né? O rio Tejo dá direto no Oceano Atlântico. É lindo. Quando você está na Praça do Comércio, em Lisboa, né, você vê tanto o rio à sua direita e em frente, né, a gente vê o Oceano Atlântico. É muito bonito, né? Tanto que os portugueses são conhecidos como os povos o povo do mar, né? Então, gente, o que vai acontecer? Ele vai achar estranho. Ele vai ver uma mulher, né, no meio da noite, na madrugada, né, no Rio Tejo. Né? Não é um lugar feminino, né? O Rio Tejo não é um lugar feminino, né? Não é um lugar para as mulheres, né, estarem. Né? E ele vai chegar ali com a Marcolina, né? E vai fazer aquela apresentação que a gente achou até engraçado, né? A gente comentou que era muito que o jeito dele chegar perto das mulheres, né, é um jeitinho super engraçado, né? Então, vamos lá. Vamos pegar essa cena aqui que a gente tinha interrompido para a gente ver direitinho como que ele aborda, né, a Marcolina. Ó, ele chega ali, ó, tá vendo? Ele está falando aqui, ó, que estava andando pelo Tejo, né, e tal, né, que ele... Ó, aqui, ó, a gente está falando de Coca-Cola agora porque bebo água há 2 anos, né? Ele, depois desse período, ele começou a beber água, né? Ele bebeu muito, né, nesse período aqui, né? Ó, eram 11 horas, tá vendo? Um horário muito tarde, não era comum uma mulher estar na rua 11 horas, né? Num dos bancos que adornam o cais do Sodré, vi sentada uma mulher que trajava escuro e apoiava a cabeça entre as mãos, que ao revérbero de um candeeiro, né? Ou seja, né, não tinha luz elétrica, né, gente? Era a luz, a vela, né? Candeeiro era uma luz a vela, né? Pareciam de alabastro amarelecido de anos, né? Ela estava com uma aparência, né, de uma pessoa mais velha, né?
amarelada, né? Até porque ela está doente, depois a gente vem descobrir que ela está doente, né? Então, ó, aproximei dela, parei com quanta firmeza as pernas me permitiam, eu estava meio bêbado, né? E disse-lhe, mulher! E ela, voltando para mim, face pálida, encarou-me e não me respondeu, né? Mulher, tornei, né, encostando meu peitoril no cais para manter a dignidade e a proma do discurso, né? Ele gosta de discursar, né? Nesse momento ele é um poeta, né? Que quer responder ela? Ela boladona, né, masculina, né? Que quer, pô? Tá me enchendo de saco? Eu, hein? Né? Aí, ó, ele vem com aquele discurso empolado dele. Que tens tu com as magnificências da noite, né? Pô, tipo assim, o que tu tá fazendo aqui uma mulher no meio da noite, né? Que segredos vens tu dizer às estrelas que o Criador fizera a tuas irmãs na formosura do brilho? Se te despenhaste da tua inocência, né? Uma mulher da noite é alguém que deixou a inocência de lado. Né? Que queres tu desse céu que só verte o orvalho consolador no seio das criaturas afligidas sem mancha, né? Das padacentas sem culpa ou das infames com dinheiro? Ele está sacaneando a Paula, né? Ou daquelas mulheres com dinheiro, né, que compram o mundo, né? Compram a honra, inclusive escondem o passado, né? Então, vamos lá. Aí eles começam a conversar e ele pede para ela, conta-me a tua história, Marcolino, né? Ele vem a saber o nome dela, né? Antes que eu perca a razão para lhe dar valor. A embriaguez, quando não é insultuosa, é pouco persistente nos sentimentos generosos, né? Faz-me compadecer de ti, ó, me faz eu ter pena de você e darás à minha vida rumo novo, né? Ou pelo menos uma ideia útil e própria de um homem que ainda tem intervalos de encontrar-se na consciência. Né? Ele está dizendo que ele está bêbado. Tu choraste quando viste árvores e flores. Pediste-me que te deixasse morrer lá em cima entre as fragatas da serra. Né? Ele leva ela para a serra, né? E depois, né? Quem és tu? Ele pergunta para ela, quem és tu? De onde caíste até encontrar o primeiro apoio na tua queda sobre o ombro de um homem perdido, dele mesmo, né? De razão, que tu recebeste como se encontraste teu irmão no despojo e na desgraça. Já sei teu nome, vejo que fosse bela, né? Ele disse para ela assim, ó, tu tá meio caidinha, né? Mas tu já foi bonita. Que a natureza te quer ainda vestir de umas galas que tu expeliste de ti, quando rasgavas com pedaços do coração. Já tem outras cores, e as lágrimas em que nadam os olhos parece que te querem lavar os estigmas da face. Voarão nessa atmosfera os anjos invisíveis que te conheceram quando tu eras pura. Né? Aí a Marcolina vai começar a contar a história dela. Né? Vamos pegar aqui uns trechinhos que são importantes. Nasci no dia em que meu pai morreu, nas linhas de Lisboa. Né? Tenho 18 anos. Tá vendo, gente? Ela era super novinha. Ela estava com cara de uma mulher de 40. Né? Mas ela tinha apenas 18 anos. Né? O meu pai foi empregado na tesouraria, onde ganhava para levar a vida com abundância. Se algum desgosto sentia, era por não ter um filho. Né? Ele queria ter um filho homem, né? Como qualquer homem no século XIX. Né? Morreu, como lhe disse, né? No dia em que eu nasci. Né? Então, ela não conheceu o pai. A minha mãe ficou muito nova e bonita, mas quase pobre. As economias que meu pai deixara dariam escassamente a subsistência de um ano. Né? Então, o pai, pelo menos, tinha um dinheirinho, né, para viver um ano. Né? Ouvi dizer que a casa estava trastejada com luxo, em que meu pai se esmerava, por ter sido criado no pasto. Né? Então, o pai dela era um cara, provavelmente, da nobreza. Né? Quem era criado no pasto, né, que é o palácio onde fica o rei, né? Onde meu avô era cirurgião. A mãe teve muito quem a pretendesse, não tanto por ser bela, como por correr a fama que tinha dinheiro. Teria eu 1 ano quando ela casou com um empregado público, mais novo e mais pobre que ela. Então, os homens, né, queriam casar com alguém que tivesse um dote, né, e a mãe tinha. Lembro-me da minha infância, dos 6 anos em diante. Né, qualquer pessoa só tem memória a partir dos 6 anos. Né, e dos meus irmãos,
que já eram dois, né? Filhos do meu padrasto. E quando eu tinha 10 anos, já éramos 6 irmãos, todos meninas. Então, ó, a mãe dela só dava meninas, né? Não tenho memória nenhuma de viver em casa mobilada, né, com limpeza. A minha mãe foi vendendo pouco e pouco algumas joias que tinha para ajudar as despesas, que aumentavam, e aos vícios de seu marido, que também cresciam com a pobreza. O marido era alcoólatra, né? O que me lembra muito bem é a indigência, a fome, a nudez das minhas irmãs, né? Então, ela passou maus, né, períodos ali na infância. O meu padrasto, por causa de uma revolução, foi demitido do lugar e, obrigado pela penúria, fez um roubo e esteve preso alguns meses. Nunca mais o vi. E não sei ainda hoje se foi degradado, se foi para o Brasil, como a minha mãe dizia. Era muito comum quem era degradado, né, ser mandado para o Brasil. Né? Quando eu tinha 12 anos, vivíamos no último andar de uma casa na rua de São Luís. Né? A minha mãe saía à noite com 3 das minhas irmãs e recolhia-se muito tarde a fazer a ceia, que era muitas vezes o jantar. Creio que ela andava mendigando. Outras vezes, fechava-nos todas na única alcova da casa, o quarto, né? E ela ficava na saleta. Creio que esse fato era mais horrível que pedir esmola. Então, a mãe dela começou a se prostituir. Tá? Quando ela diz aqui, ó, creio que esse fato era mais horrível que pedir esmola, é que a mãe se prostituía, é um eufemismo. Né? Então, ó, aos 14 anos, estando eu sozinha, aí começa a ficar mais chocante a história dela. E outra coisa, gente, aquilo que eu falei para vocês na quarta-feira. Olha como que é interessante, a Marcolina conta a história dela. A gente está... eu falei isso para vocês, né? Que a literatura do século XIX, né, a literatura romântica, né, é escrita por homens, como a realista também. Né? E dificilmente uma mulher vai ter aqui, ó, a voz da narrativa, como a gente está escutando a Marcolina falar. Né? Aos 14 anos, estando eu sozinha em casa uma noite, fazendo camisas para embarque, ouvi um rangido de botas nas escadas próximas e estremeci. A porta foi aberta de fora com a chave e eu ergui-me, apavorada, espavorida, né? Correndo à janela que se abria sobre o telhado. Lembraram-me, naquele instante, palavras que a mãe me tinha me dito. E julguei-me perdida. Quando lancei a vista à porta para me convencer da desgraça, vi um homem que caminhava para mim dizendo que não me assustasse. Eu fui recuando até o cantinho da casa e escolhi-me a tremer e a chorar. Parece que o homem teve piedade de mim. Esteve a olhar-me com um ar melancólico. Sentou-se e limpou o suor da testa. Perguntou-me quantos anos tinha. Se a minha mãe nada me tinha dito a respeito de uma visita. Então, a mãe vai vender ela para a prostituição. Né? A mãe faz isso com as filhas. Né? Se eu antipatizava com ele, se eu queria sair de tanta pobreza e da companhia da minha mãe, que me vendera e que tensionava viver do preço da minha honra. Né? Eu respondi soluçando a tais perguntas. Né? O homem que se mostrava condoído chegou a chamar-me para junto dele, oferecendo-me uma cadeira. Fui sentar-me com muito medo, mas tranquilizei-me algum tempo quando vi que ele não lançava as mãos, né? Porque, normalmente, gente, os homens pegavam as garotas às forças e estupravam elas, né? Uma vez que ele se inclinou para mim, deitando-me o braço à cintura, ergui-me de salto e ajoelhei, pedindo que me deixasse. Ergueu-me com brandura e disse-me, esteja sossegado, que eu não lhe faço mal. É interessante, né, que esse cara, que a gente vai saber depois, né, que vai se transformar no marido dela, é um cara gentil, né? Porque não é o padrão, tá, gente? E passados instantes continuou. A sua felicidade não é eu deixá-la, porque amanhã a sua mãe a venderá a outro homem, que não se compadeça de sua inocência e ele despreze as lágrimas, né? E o que ele falou é verdade, né? A mãe ia tentar vender ela para outra pessoa. A sua posição, menina, é muito desgraçada nessa casa. Eu vinha preparado para encontrá-la bem disposta a ceder ao destino que sua mãe lhe deu. Vejo que não é fingida a sua dor.
quer, Marcolina, salvar-se das grandes vergonhas que a esperam, saia já dessa casa, aceite a minha amizade, venha para a minha companhia, e depois pensará no que melhor lhe convier para ser menos infeliz. Confesso-lhe que a sua beleza me encanta, mas já não serei capaz de a querer sem que o coração a leva a ser minha amiga, né? Ele tem uma atitude, gente, vocês reparam isso? Ele não tem uma atitude, né, de um homem ruim, né? De um homem que poderia chegar ali estuprando-a, né? E a gente imagina uma coisa dessa, né? Ó, vocês viram, gente? A gente já leu personagens muito mais tensos, não é? Lá no conto Minha Tia, de Anos de Chumbo. Meu tio, perdão, minha tia. Meu tio, de Anos de Chumbo, né? Lembra desse conto, né? Olha como que é diferente, né? Olha como que é diferente, né? Mas depois ele foi bem tenso. Ele vai mudar, né? Mas ele vai mudar, Mateus, porque ele se apaixona de fato pela Marcolina, né? Lembra que ele tem uma outra família? Calma aí, não vou dar spoiler, não. Vou continuar aqui nossa leitura densa aqui, né? Eu já ia dar spoiler aqui, né? Então, o que vai acontecer? Né? Aí eles estão conversando, né? Aí o nosso protagonista pergunta para ela: era novo esse sujeito? Não, senhor. Teria 50 anos. Ó, né? Ela tinha 14, gente, e o cara tinha 50. Né? Continua. Tua mãe, quando chegou, ó, viu o ouro sobre a mesa e fez-se escarlate de infernal alegria. Então, o cara, gente, protege ela mesmo. O cara paga, né, para a mãe uma mesada, né, para que ela não seja, né, entregue a qualquer outro homem. Né? E o que vai acontecer? Né? Ela vai ficar, né, ela vai ficar, né, um tempo, né, ainda, né, pensando na proposta desse cara, né, e ela, né, vai um dia lá, que ela já está de saco cheio, ela percebe que a mãe começa a vender as irmãs, né, e ela vai lá na casa do barão, pedir para o barão, né, para que ele a tutele, né? Porque a mulher era um ser tutelado no século XIX. Né? Então, ó, contei à mãe o sucedido, menos o modo que ele me falara dela. Ouviu-me com admiração e disse-me: se eu soubesse que ele tinha palavra e te dava mesada, saíamos dessas águas furtadas e podíamos viver regaladamente. Então, a mãe, gente, entende ela apenas como um objeto para ganhar lucro, né? Para ganhar algum lucro na vida, né? É horrível, eu sei que é horrível, né? A mãe entende ela dessa maneira, né? Pesado, né? Acrescentou a essas palavras um plano vergonhoso que devia enriquecer-me em poucos anos. Faz-me horror o que lhe ouvi. No dia seguinte, a minha mãe comprou-me um vestido de caça, né? Pegar um vestido de caça, gente, é um vestido, né? Nesse sentido, né? Aqui a palavra está escrita errada, tá, gente? Está escrita como se escrevia no século XIX, mas escrita errada. A caça aqui é com 2 S, não é cassação de mandato, né, de deputado, né? Aqui a palavra seria certa, era caça mesmo, né? Então, a mãe vestiu ela como se fosse uma postulante, uma mulher, né, para se casar, né? Com um mantelete em segunda mão, um chapéu de palha e outras miudezas. Mandou-me pentear e vestir para darmos um passeio. Atravessávamos algumas ruas que eu via pela primeira vez, mas as mulheres não saem, as meninas não saem de casa. E entramos no pátio de um palacete. Onde vamos? Disse eu. Aqui é que mora o senhor barão. Né? É preciso sermos gratas. O guarda-porão, que já conhecia, então a mãe já tinha um plano na cabeça. Né? Eu vou casar ela, né, a Marcolina, com o barão, e eu vou ficar rica. Né? Tinha assumido a dar parte ao amo e voltou quando minha mãe estava a dizer: deve-me mostrar-te muito agradecida ao fidalgo, né, ao senhor, né, e pede-lhe licença para mudares de casa e alugares outra onde ele possa estar sem repugnância. Né?
Então, olha só, gente, ela já vai com o plano feito, a mãe, né? Fez-me uma mudança espantosa no meu espírito quando tal ouvi. Não hesitei. Subi as escadas e minha mãe sentou-se no banco do pátio. A mãe ficou esperando, né? Entrei numa sala muito rica e sentei-me à espera. Tinha o rosto banhado em lágrimas. Chegou o barão e veio ao pé de mim com um ar muito alegre e meigo. Quem a trouxe aqui, Marcolina? Disse ele. Foi minha mãe, com um recado. Mas eu vou lhe dizer-lhe outra coisa. Né? Ela é sincera, né, com o barão. Né? Faltou-me ânimo para continuar, mas instada pelo barão e com a odiosa imagem da minha mãe a instigar-me, cobrei forças e pude dizer-lhe que me tirasse, né, da companhia da minha mãe e se compadecesse do meu infortúnio. Agora mesmo. Aí o barão concorda, né, disse ele, e saiu da sala para entrar noutra, onde mandou chamar a minha mãe. Soube depois que, nessa ocasião, se realizou o contrato com muita generosidade. Tá vendo? O barão ficou pagando o resto da vida toda, né, que ele vai morrer, que a gente vem saber depois, né, uma mesada para a mãe, né, da parte dele no pagamento e na pronta anuência dela nos separarmos. Né? Então, a mãe nem ligou. A mãe vai estar recebendo uma mesada ali, um dinheirinho certo. Né? Nesse intervalo, chorei com saudade da minha irmãzinha mais nova, que tinha 5 anos e meio e era linda como um anjo. Ó, passados 15 dias, a minha guarda-roupa estava cheia de cetins e veludos. E o cara, né, não perde a oportunidade de fazê-la uma dama. Né? Tinha brilhantes que faziam inveja à minha desonra. Tinha uma mestra, né, que me ensinava as atitudes senhoris nos camarotes e recebia dessas mesmas lições para entrar na carruagem. Ó, regras de etiquetas, né? Apanhando a cauda dos vestidos com elegância e saltando dela garbosamente para o banco almofadado, né, que me oferecia o lacaio. Numa das minhas primeiras idas a São Carlos, vi minha irmã no camarote com mais 2 senhoras. Dei um grito de surpreendida e indiquei ao barão. Aí ele disse para ela, não olhes para lá, disse-me ele. Tua irmã, se é aquela, deve ser o que são as companheiras. São 3 prostitutas que ali estão. A irmã dela vira prostituta, né? Estão no teatro, né? E ela vira prostituta. Baixei os olhos, como obrigados pelo peso das lágrimas e da vergonha. Vergonha e lágrimas. Que mais valia eu que minha irmã, e quem era mais digna de lágrimas do que eu, né? Um dia recebi um bilhete da minha irmã dando-me os parabéns da minha felicidade e pedindo-me que não a desprezasse por ter sido menos feliz. Né? É uma coisa triste, né? E ela gostava das irmãs, de fato, né? Que eu na carreira que a mãe nos dera a ambas. Né? Mostrei a carta ao barão e ele, com soberba e irritação, exclamou, né? Não lhe responda, proíbo-te sob pena de ficarmos mal. Né? Começa o barão, Talio, né? Começa o segundo ato da minha tragédia, disse Marcolina. Né? Então, o que vai começar a acontecer? Né? Ela vai começar a ter aquela vida de madame, né, de senhora e tal, mas ele nunca se casa. E ele não explica por que não se casa com ela. Né? O que vai começar a acontecer? Ele vai ficando, gente, com um ciúme, né, doentio dela. Né? Ele não gosta que ela mantenha contato com a família. Né? Ela pede para ele para aprender a ler. Tem uma cena aqui que é impressionante. Né? Ele vira para ela, não, mulher não pode ler, porque mulher que lê, né, se torna perigosa. Né? Uma mulher que lê se torna perigosa. Né? Tá vendo? Ó, pedi ao barão que me desse uma mestra de escrita e de leitura e me mandasse ensinar algumas prendas para entreter. Anuiu a tudo, menos ensinar-me a escrever, dizendo que o saber escrever era causa de muitas mulheres se perderem. Né? Ler literatura é perigosa, né, gente? Então, mas mesmo assim, a mulher que ensinou ela a costurar sabia, né, escrever. Né? E é interessante que a Marcolina é uma mulher esperta, né? Ela é inteligente, a gente percebe isso. Né? Porque o que ela vai começar a acontecer? Né? Só que ela vai cair em desgraça. Né?
ela começa a ter contato com o caixeiro viajante. O que é um caixeiro viajante? Gente, antigamente não tinha lojas, né, e shoppings, né? O que acontece? Eram os caixeiros, eram os vendedores que levavam livros, levavam, né, tecidos para que as mulheres costurassem. E esse caixeiro viajante, né, começa, né, a flertar com ela. Né? Na verdade, ela que começa a olhar, né, o caixeiro viajante, né, que se chamava Augusto. Né? Então, ela começa a flertar com o Augusto e o Augusto começa a emprestar livros para ela e ela começa a ler e começa a escrever, inclusive escreve cartinhas para o Augusto. Né? E o marido pega ela no flagrante. Né? Então, o que vai começar a acontecer? E ela começa a marcar encontro com Augusto. Olha só que interessante, né? A Marcolina, gente, ela vai morar naquele palacete. Né? Nos palacetes, vocês têm os empregados lá do cara, né? Então, o que vai começar a acontecer? Os empregados também. Os empregados, claro que com medo de perder o emprego, né, vão contar tudo que a Marcolina faz para o marido. Né? Tem sempre um fofoqueiro, né, para acabar com a graça. Né? Tá vendo? Ó, o barão teve um aviso não, foi uma fofoca que chegou até ele, né, algum X9, né, de que eu me encontrara com guarda-livros. Nada mais natural. Como pensara eu que os criados não me respeitassem. Né? Cegava a minha razão o amor e o desejo impetuoso de liberdade. Ó, ela começa a ler e começa a querer se transformar numa mulher livre. Né? Já se não dava que ele soubesse e me expulsasse. Jussara até comigo de lhe dizer a verdade, provocando-me o barão a dizê-la. Né? Foi o que se sucedeu. A primeira queixa do homem, assanhado pelo ciúme, respondia que certíssima amava Augusto. Ao mesmo tempo, ela é meio inocente, né? Ela diz que ama o cachorro, né? Que queria passar do crime faustoso para a virtude da pobreza. Ó, é aquela típica... Ó, isso aqui, gente, essa frase aqui, vocês podem traduzir, ó, se eu fizesse uma questão agora, o que quer dizer essa frase? Queria passar do crime faustoso para a virtude e a pobreza. Ó, fale uma frase popular, do ditado popular, que indica isso, que significa isso. Né? Tipo um mascate. Né? Vamos lá, pega uma frase popular que diga isso. Posso dizer uma frase popular aqui para vocês, que diga isso? Né? Ela diz para ele assim, ó, eu quero viver o meu amor embaixo da ponte. A gente não diz isso? A gente cansa de escutar isso nos nossos pais. Né? Não existe amor embaixo da ponte. Né? Como tu vai casar com esse pobretão? Né, Júlia? Júlia, como tu vai casar com esse pobretão, Júlia? Eu, hein? O cara tem dote, Júlia. A Júlia vai casar, ó. Eu não sou com a Júlia, né? Agora que eu sei, ó. Agora que eu sei que Júlia fica com os fones de ouvido. Né? Mas é exatamente o que significa essa frase. Né? Ela, inocente, diz que quer viver o amor, né? Mesmo que ela fosse banida da sociedade. Ela, que fosse, não, seria. Né? Então, o que aconteceu? Né? O cara briga com ela, ralha com ela, né? E olha o romantismo. Né? E depois ele se joga aos pés dela, não é isso? Ela se joga aos pés dela, ele se joga aos pés dela, né? E pede para que eles fiquem juntos de qualquer jeito, para que ela esqueça aquela tolice, né? Ele meio que se humilha para ela, né? Tá vendo? Menti-lhe para me livrar das baixezas suplicantes e das ameaças, né? Mas no primeiro momento ele diz que vai botar toda ela para fora, né? Ele rasga as roupas que dá para ela de presente, né? Vai dizer para ela assim, então tu que fique pobre com esse pobretão aí, né? Prometi deixar Augusto e ficar na companhia do barão. Pediu-me que eu escrevesse uma carta ao caixeiro, segundo ele ditasse. Né? Recusei. Ameaçou-me de novo, vendo-me, porém, resistente, e já disposto a morrer, tornou as branduras e desistiu da carta, né? Como coisa inútil, depois da minha promessa. Né? Então, gente, né? O que vai acontecer? Né? E esse caixeiro também, como o Matheus falou aí, né? Ele também não é de, né, segurar, né, o romance. Né? Ele, o barão, né, vai dar um dinheiro para ele subir. Né? E é por isso que ele some. Né?
E depois a gente vem a saber futuramente que o Augusto, que esse caixeiro ainda era pior ainda, né? Então, o que vai acontecer? O cara, né, vai se humilhar para ela, né? Ó, onde vais, desgraçada? Né? Pensa bem no passo que vais dar. Contas com o caixeiro, esse miserável, né? Tão pobre como tu. Desde que tu saiu da minha casa, né, já me mandou pedir um empréstimo. Né? Ela começa a dizer que o caixeiro, né, pede dinheiro para ele, né? Que eu lhe dei como esmola. Nenhuma casa comercial o aceita sem as minhas informações. E eu, a quem mais pede, respondo que ele aniquilou a minha felicidade e desgraçou para sempre duas famílias. Serve-se assim o homem? Pensas que o caixeiro irá pedir esmola para te sustentar? Irá. Mas quem é que vai lhe dar? Né? E quando ele, cansado das humilhações e desonra, realmente olhar para ti e te julgar a causa da sua desgraça, há de aborrecer-te, odiar-te, abandonar-te e fugir de ti como quem foge do maior inimigo. Medita nisso, Marcolina. Perdoa-te do mal que me fizeste. Esqueço tudo. Peço-te mesmo perdão do que fiz hoje, né? Alucinado pelo amor que te tenho. Fica, Marcolina. Não fico, respondi. Nem vou procurar Augusto. Para a desgraça basta minha. Vou ter com a minha irmã. De lá procurarei uma casa onde sirva. Lançou seus pés ao barão, né? Abraçou-me pela cintura abafado pelos soluços. Disse-me até no seu desvario que iríamos para a França e lá casaria comigo. Causou-me riso e compaixão esse desatino. Né? Cedi, deixar-me ir quase nos braços dele até o meu quarto. Parecia louco de alegria o pobre homem. Trouxe-lhe joias, tirou do dedo um grande brilhante, né, que ele chamou de anel de casamento, e quis a força que eu pusesse entre os outros, né, posto que podia abranger 3 dos meus dedos. Né. Era uma pulseira, interrompi eu com ambições de graça. Né. O barão, exceto os dedos, né, pareceu-me um bom sujeito. Né. Aí ela mesmo concorda, né? Não, que ele era um bom sujeito, era um coração como poucos. Né. As ameaças das pistolas, os insultos, a requisição das joias e dos vestidos, tudo isso, que parece vilania, era nele uma sublime maneira de exprimir seu muito ciúme e paixão. Né? E ele vai chegar no momento aqui, né, anterior, e vai dizer, né, para ela que tinha uma mulher, que ele era casado, né, e que a mulher morava no Brasil. Lembra, gente, que eu disse para vocês que esse livro, a gente vai parar para fazer isso nas próximas aulas. Né? O que a gente fez, Luiz Aquês, a gente vai determinar o tempo da narrativa, né, que é importante. Né? Essa obra, gente, ela se passa no período ali, que a gente chama de período joanino, né? No período de 1808 a 1822. Então, era muito comum que as famílias nobres viessem para o Brasil fugindo das tropas francesas. A família desse barão estava no Brasil, no Rio de Janeiro. Né? Veio junto com a corte. Né? E ele ficou lá. E o que vai começar a acontecer? Né? Eles realmente, né? Aí ele vai pegar ela para que ela esqueça o Augusto, né? E eles vão viajar para a Europa, eles vão para Paris, para Londres, né? Tá vendo? Para não dar tempo nenhum de pensar no meu passado. De Londres, fomos para a Alemanha, estávamos em Baden-Baden, né, onde se produz a cerveja mais famosa do mundo, né, quando o barão, no gozo de robusta saúde e felicidade, que a cada hora lhe confessava, morreu subitamente de um ataque apoplético quando estava se banhando. Né? Qual foi o ruim? O que deu ruim aí? Né? Eu ia falar que nem agora é um adolescente. O ruim, né? O ruim, né? Qual foi o ruim que deu aqui? O problema que deu aqui, né? Ela não era casada com ele. O homem morre, ela está na Alemanha, gente. Né? Coitada da Marcolina. A Marcolina, né, não tem muita boa sorte. Né? Aí, o que aconteceu? Né? A mulher volta do Brasil e vai para Portugal e toma a herança. E ela só fica só com o quê? Né? Com as joias. Né? E ela diz aqui, ó, minhas joias valeriam 40 mil cruzados. Né? Aí o que vai acontecer? Ela volta para Lisboa e ela vai reencontrar o Augusto, né? Que a gente vem a saber que não era nada daquilo, que a cheira viajante era bem pior. Aí ele diz para ela que está estudando medicina, esse pessoal da medicina não presta, né, gente? Ainda bem que a gente só tem gente de humanas aqui hoje.
Mas vamos falar mal do pessoal de medicina. A vingança das humanas. Aí, Júlia. Ó. Aí, Matheus, a vingança das humanas. Aí o Cacheiro, né? Está estudando medicina, né? E que uma família, né? Ajuda ele, né? Paga os custos dele, né? Pede ela em casamento, porque ela tem dinheiro, né? Sobrou o dinheiro das joias ainda, né? E o Augusto fica fazendo ali a corte em cima dela, né? Para se casar com ela, né? E se casam realmente, né? Só que o que acontece? Depois que se casa, o Augusto mostra a sua verdadeira face, né? Ele é um cara que vive na boemia, que bebe pra caramba, é um alcoólatra também. Olha como é engraçado, né? Não tem um ditado que diz que alguns destinos de mulheres repetem o destino das mães? Já ouviram esse ditado? Né? Que ela repete o destino da mãe dela, né? Ela repete, né, o destino da mãe dela, né? Ela acaba se casando com um homem que é um alcoólatra também, né? Perdido, né? E que vai deixar ela na pior, né? E que vai fugir, né? E tal, né? E vai deixar ela lá, né? Na pior, né? E quando ela está na pior, né? Ela pega as irmãs e a mãe para cuidar, né? Que a mãe também está vivendo no estado, né? Acabou que o Barão acertou. O Barão é gente boa, assim, ele era muito ciumento, né, tadinho? Né? Imagina, né? Ele com uma garota bonita, né? De 14 anos, né? Ele com 50, né? Ele dando tudo para ela, né? Ele se sentia dono dela, isso era muito comum, né? Ele acerta sobre o Augusto, com certeza, né? E o que vai acontecer? A Marcolina fica ferrada. Todas as economias que ela tem, depois que o Augusto abandona ela, né, ela usa para ajudar a mãe, né? Aí ela fica na pior, porque ela agora tem um passado, ela era amante de um barão que morreu, ela se casou e o homem a deixou, o Augusto, né? Gente, não tem pior coisa do que um homem deixar a mulher no século XIX, né? Até recentemente tinha um termo para isso, né, que era desquitada. A mulher desquitada era a mulher abandonada. Então, isso era muito ruim. Tá? E a Marcolina fica na pior. Então, quando o Silvestre encontra ela no Tejo, né, e tal, ela está na pior fase da vida dela. Né? Ela está pobre, sem nada. Ela começa a se prostituir. Lembra que a gente tem um trecho aqui que mostra que ela se prostitui para poder viver. Foram poucas vezes, né? Mas ela teve que ganhar um dinheiro, né, para cuidar da irmã que acaba morrendo. A irmã dela morre, né, de tuberculose. E ela também está com tuberculose, né, que no século XIX se chamava de tosse datísica, né? E ela também está com tuberculose, né? Aí o que vai acontecer? Né? Que também mostra que o Silvestre da Silva, né, gente, o nosso protagonista, ele é um protagonista romântico, tá? Qualquer homem do realismo, qualquer personagem de Machado de Assis, abandonaria a Marcolina. Não aceitaria uma mulher com passado, né? E o que ele faz? O Silvestre da Silva também é gente boa, gente, né? Nosso protagonista. Ele manda chamar a família dela e leva todo mundo para a quinta dele, né? Para a quinta dele. O que vai gerar o quê? Né? Vai gerar um comentário lá na sociedade, né? Lá no lugar onde que ele vive. O padre deixa de falar com ele, né? As mulheres, né, não querem, né, que deixar as filhas, né, andarem com ele, né? Porque a Marcolina tem passado. Né? E a sociedade vai condenar, né, a Marcolina. Olha o que diz o Silvestre da Silva aqui, na página 75. Ó. Os meus vizinhos escandalizaram-se de me verem em concubinagem e o pároco, né, o padre, né, da freguesia, deixou de me visitar. E o boticário proibiu as filhas de me falarem. Né? E o regedor recomendou à mulher que não fizesse conhecimento com a Lisboleta
que tinha a cara do pecado. Ó, a mulher que carrega um passado. O que vai acontecer no final? A Marcolina vai morrer de tuberculose, né? E ela vai, antes dela morrer, ela vai descobrir que o padre... Lembra do padrasto dela que tinha que sumir, do cara que tinha sido preso, né? Ele volta rico do Marrocos, né? Ele estava no Marrocos, né? Ele volta rico do Marrocos, né? Mas ela não consegue reencontrar o padrasto, né? O padrasto queria saber da mãe dela, queria saber dela, né? Para dar uma vida melhor para ela, né? E ela acaba morrendo, né? Olha que interessante isso, né? Ela não teve, né? Ela nem pôde aproveitar a fase boa, né? Nem com o próprio Silvestre, né? Nem com, né, com o padrasto, né? Então, olha que vida desgraçada, né? Da mulher que o mundo despreza, né? Ó, aí ele chega no final, a conclusão, né? Ele se pergunta aqui: pois eu amei aquela mulher, né? Aí ele fala aqui: ó meu Deus, e a minha consciência, vós bem vedes com que orgulho e saudade eu digo que sim, que eu amei. Ó, ele vai dizer aqui: amei-a porque era mais pura, mais virgem e mais santa que a outra, respeitada do mundo. E porque, em ódio à sociedade, ó, que a desprezava, não posso vingá-la, senão amando-a com eterna saudade. Então, ela, Marcolina, gente, foi a última mulher que ele amou. Né? Nenhum personagem do realismo vai dizer que amou uma mulher com passado. Né? Por isso que aqui nós temos uma característica forte do romantismo. Né? Ó, então, características da mulher que o mundo despreza. Vamos fazer a comparação antes da gente fazer as questões. Né? Ó, a mulher que o mundo respeita, né? Dona Paula e Marcolina. Isso aqui vai estar na prova, gente, com certeza. Vou falar uma coisa para vocês desde já. Esse capítulo é o principal capítulo do livro, tá? Né? Que fala das mulheres que o mundo respeita e que o mundo despreza. É o principal capítulo, tá? A Dona Paula é a mulher para ser esposa, a Marcolina é amante. A Dona Paula tem o dote, não tem dote, a Marcolina. Se tiver um passado escondido, a gente viu, né, que a família da Paula fez todo um trabalho para esconder o passado dela, né? Passado de pecado, né? Tem um passado, a Marcolina, né? Ó, a sociedade respeita a Dona Paula, né? As pessoas aplaudem ela, né? E a sociedade, ó, é hostil para com a Marcolina. A educação da Paula é formal, lembra? A primeira vez que ele vê a Paula, o Silvestre da Silva, ela está lendo com um papagaio no ombro esquerdo, né? Ela aprende regras de etiqueta, né? Leitura e costura, né? Normalmente, a mulher que o mundo despreza, ela é analfabeta, né? É uma das poucas coisas que também o Barão Escroto, né? Não queria que ela lesse, né? Ela era analfabeta, ela se torna alfabetizada pelo próprio desejo dela, né? Pela vontade dela. Né? Sobrevivência, né? Casamento. Sobrevivência da mulher que o mundo despreza é a prostituição. Né? A mulher que o mundo, né, respeita, ela é casta, né? Ela é representada pela Maria, mãe de Jesus. Né? A prostituta é a pecadora, é a Eva bíblica. Né? Sobre a narrativa, isso é legal, é uma diferença, né? Esse livro, nesse ponto, ele é brilhante, né? O lugar de fala da Marcolina. A gente sabe da história da Marcolina pela boca dela, pela voz dela. A gente sabe a história da Paula, que é narrada pelo Silvestre da Silva, né? Eva e Maria Madalena, exatamente, né? Eva e Maria Madalena, né? Olha como que esse quadrinho, gente, né? Vocês gostaram desse quadrinho? Esse quadrinho ele é fundamental para a gente gabaritar essa questão que vai aparecer, com certeza, na prova do dia 3. Né? Então, ó, é um quadrinho que resume bem essas questões. Né? Então, vamos lá, para a gente fechar. Ó, a Marcolina, ó, proibida pelo esposo de ser alfabetizada. Né? A importância do dote, ó, né? Da mulher sem mancha. Ó, olha como que a Marcolina tadinha, né? Ela gostava do Augusto mesmo. Olha o que ela fala
quando o Augusto, né, promete ela em casamento, né, que pede ela em casamento. Né? Ó, as conversações de Augusto tendiam todas ao casamento, contrariei-as com simulada repugnância. Mas na minha alma antevia a felicidade de ter um marido. Gente, qualquer mulher tinha o sonho de se casar, que nunca me havia, né, de pedir contas do meu passado. Além disso, meditando nos costumes de Augusto, no seu viver, na sua aplicação aos estudos, né, que ele parecia ser um homem decente, né, e no plano que tinha de se retirar para uma província logo que estivesse formado, achava o mais perfeito do que eu podia merecê-lo. Tá vendo? Ela não se acha merecedora de um homem desse, né? Parecia-me que qualquer menina sem mancha na sua reputação e com um bom dote se devia se dar por bem, né, aventurada tal marido. Né? Ela não se achava digna do Augusto. Né? Depois ela viu que ela era muito digna, né? Que o cara era né, um homem bizarro. Ó, e como que a sociedade rechaçou, né, a Marcolina? Os meus vizinhos, ó, escandalizaram, está vendo? Aquele trecho que eu acabei de ler aqui para vocês, que eu separei também nesse documento para vocês, tá? Eu não tenho, assim, gente, a única coisa que eu não tenho, esses trechos que eu separei aqui, tem que até explicar isso para vocês, tá? Eu não tenho como botar a página, porque o que acontece? Cada um tem uma versão do livro. Esse não é um livro como o Chico Buarque, que só tem uma edição, né, que é da Companhia das Letras. Esse tem várias. Né? Não sei se todo mundo tem essa versão aqui. Tem várias versões para comprar na Amazon desse livro. Né? Então, não dá para botar a página, porque é a página dessa versão aqui, né? Desse livro aqui físico. Né? Então, não dá para botar a página aqui, mas de resto, o conteúdo é integral. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, né, algumas questões que a gente tem lá naquele material inédito, né, das 10 questões que eu fiz. Ó, a Praça do Comércio aqui que eu falei para vocês. Ó, tirei uma foto minha aqui na Praça do Comércio. Ó, à minha direita aqui, né, tá o Rio Tejo, e à minha frente aqui é o Oceano Atlântico, tá? Está dando de frente para o Brasil, né? Do outro lado do oceano está o Brasil, né? Então, vamos lá. Vamos fazer as questões, que são as 7, 8 e 9, né? Que falam dessas duas mulheres. Né? Vamos começar pela 7 aqui. Ó, pelo mesmo tempo, Dona Paula casou com um primo que lhe fora destinado... Opa, peraí. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Bom, mas não era tanto, né? Calma aí. Aumenta um pouquinho. Eita, gente, esse negócio está configurado muito estranho. Pronto, assim fica melhor. Então, ó, vou fazer assim, ó, vou aumentar aqui, vai ficar melhor. Ó, pelo mesmo tempo, Dona Paula casou com um primo, que lhe fora destinado desde a puerícia, né? E voltou para o Palácio de Benfica. Então, aquilo que a gente discutiu na quarta-feira, o casamento era um arranjo, eram as famílias que determinavam desde criança, a puerícia, né? Quem ia se casar, em companhia de seu marido e já com um menino robusto, não obstante ter nascido tão sem tempo que ninguém lhe pensou que vingasse. Né? Então, a Paula, provavelmente, a criança era do amante. Né? Dizia a avó que de Paula, né, que semelhante prodígio não era novo na sua família, não era novo nem a traição, nem os casos extraconjugais, né, nem a criança nascer com 6 meses. Porque eu ouvira sempre dizer que os primogênitos da sua linhagem quase todos nasciam antes dos 6 meses de incubação, coisa notável. Vi Paula no teatro, no seu camarote entravam as pessoas de mais brilho na sociedade, lisboense, e cortejavam-lhe com uma referência igual à adoração. Vi Paula nos bailes, os grandes do reino, os milionários, anciões, reputados, modelos de honra e austeridade. Ó, é a família tradicional brasileira. Honravam-se de darem-lhe o braço e de se curvarem a apanhar-lhe o leque no chão. A Paula é Michele Bolsonaro, gente. Fica mais fácil de entender. A Paula é Michele Bolsonaro, né? Que era, né,
Maria Chuteira, em Brasília, queria pegar todos os deputados, e agora virou crente, né? E é toda certinha. Ficou mais fácil assim? Viu como é mais fácil entender literatura? Então, de Paula dos bailes, os grandes do reino, os milionários, os anciões, reputados modelos de honra, austeridade, honravam-se, né? De lhe darem o braço, de se curvarem, apanhar, né, o like do chão. Viu o nome de Paula escrito na lista das damas que socorrem os aflitos, ela virou caridosa, virou Michele Bolsonaro. É muito igual, né? Só não virou crente porque os crentes eram minoria no século XIX, né? Pelo amor de Deus, e se chamam na linguagem dos localistas as segundas providências na terra. Vi finalmente que Dona Paula, ele chama ela de dona. Dona Paula era a mulher que o mundo respeitava, sem embargo do conde, e dos amigos íntimos do conde, e do mestre escola, o único bode expiatório de tamanhas patifarias. Né? Só quem sabia quem era Paula era o conde, o amante, né? Os amigos do conde, né? E o policial, né? Que encontrou a Paula fugida. Né? Então, ó, a questão aqui que a gente tem para fazer, tá? Se não der tempo de criar um padrão-resposta, depois eu mando aí para vocês. Né? Ó, destaque um trecho. Isso aqui, gente, cai muito na UERJ, dessa forma. Destaque um trecho que indique que a Paula é a mulher que o mundo respeita. E explique por que a sociedade do século XIX respeita o tipo social de mulher que representa a personagem Paula. Né? Então, ó, vocês poderiam pegar vários trechos aqui. Ó. Aí, como que você responderia isso? Ó, o trecho destacado né? Vi Paula nos bailes, os grandes do reino, os milionários, anciões, reputados modelos de honra e austeridade, honraram-se, né, de lhe darem o braço, de se curvarem, apanhar-lhe o leque no chão. Né? Tá vendo? Cortejavam-lhe com a reverência da adoração. Tem vários trechos que vocês poderiam pegar, né, aqui. Né? E por que a Paula é a mulher que o homem respeita? Vocês poderiam dar qualquer característica do nosso quadrinho que a gente acabou de ver. Ela é uma mulher que tem dote, ela é uma mulher, né, que não tem um passado, porque o passado é escondido, né? Ela é uma mulher tratada com reverência, ela é uma mulher bem casada, que respeita, né, o casamento, né, por contrato, né, que a família, né? Vocês podem dar qualquer característica que está ali no quadrinho, né? Tá vendo? Ó, Mateus poderia, o trecho que diz que ela socorre os aflitos, que ela é caridosa, né? Isso tudo poderia ser a resposta de vocês. Lembrando, gente, que essas questões são inéditas, tá? São minhas, né? Eu estou trazendo para vocês. Só nós temos, né, essas questões aqui, né? Porque não tem questões sobre esse livro discursivas. Você vai achar um monte de questões, múltiplas escolhas sobre esse livro. Mas discursivas, não. Né? Então, são nossas aqui do nosso curso, né? Material nosso. Né? Que ela tinha um grau de instrução, né, destinado às mulheres da época. Beleza, né? Então, ó, vamos lá. Mais uma questãozinha aqui para a gente fazer. Né? Questão 8. Marcolina saiu de Lisboa comigo e entrou na minha casa na província. Estava já morta. A minha mãe, né? Os meus vizinhos escandalizaram-se de me verem em concubinagem e o pároco da freguesia deixou de me visitar. E o boticário proibiu as filhas de me falarem. E o regedor recomendou à mulher que não fizesse conhecimento com a lisboeta que tinha cara de pecado. Por que Marcolina tinha cara de pecado? Destaque um trecho que demonstra que Marcolina é a mulher que o mundo despreza, né? Poderia ser o próprio trecho. Tinha cara de pecado. Né? Ou então, com a lisboeta. Né? Gente, Lisboa era a maior cidade de Portugal. Né? Hoje é a cidade do Porto, tá? Mas era a maior cidade de Portugal. Então, as mulheres da cidade tinham fama de ser prostitutas. Né? Então, por que ela tinha a cara do pecado?
que ela tinha um passado, né? Ela tinha sido amante, ela tinha sido prostituta, né? E as pessoas comentam, não é isso? Olha aí a Rádio Corredor, né? As pessoas... Lisboeta é depreciativa, sim, né? É uma mulher da cidade grande, né? Uma mulher perigosa, né? Que não tem família, que mora na cidade grande, né? Lisboeta é um depreciativo, né? Mas dá para entender, gente? Dá para responder, não dá? Essa daqui? Posso para 9? Ó, vamos ver a 9. Poucos tinha ela já de vida, quando a mais velha das irmãs lhe escreveu contando que o pai voltara rico de África e pusera anúncios nos jornais indagando notícias da sua mulher e filhos. Por que uma triste ironia o pai de Marcolina voltar? Pai não, que é o padrasto, né? Aquele é o padrasto, né? Voltar da África rico, né? Qual é a ironia, né? Coitada, né? Depois de não ter passado toda essa vida, né? De perrengue, né? De se casar, né? Se bem que a gente chegou aqui à conclusão, né? Não sei se todos concordam, né? Que o Conde, né? Ele era até um cara legal, ele serviu até como um protetor dela, né? E ele deu uma vida digna para ela, né? Não fosse o ciúme dele, doentio, né? Essa coisa toda, né? Seria uma relação bacana, né? Mas depois dessa vida toda, né? Ela descobre, né, que o pai poderia dar uma padrasto, poderia dar uma vida melhor para ela, né? É uma ironia do livro, né? Porque Marcolina, né, era uma mulher pobre que possuía um passado conturbado, né? Onde já havia sido casada, né? E trabalhado com prostituição, né? Exatamente. Certinho, Mari? Perfeita resposta, né? Então vamos lá. Questão 10. Vamos fazer a última. Finalmente eu terminei esse material, gente. Esse material está pronto desde abril. Né? O pessoal ficava me enrolando. Professor, vamos ler o livro depois do segundo Equir. A Neia, porque era mais pura, mais virgem e mais santa que a outra respeitada do mundo. Ele está fazendo uma comparação com a Paula, né? E porque, em ódio à sociedade que a desprezava, não posso vingá-la, senão amando-a com eterna saudade. Porque o fato de Silvestre da Silva, né, amar Marcolina, de certa forma, impossibilita coração, cabeça e estômago ser uma obra realista. Acabei de falar isso para vocês, né? Anotem aí. Porque nas obras realistas, né, os homens, né, abandonariam Marcolina ao saberem que ela tem um passado, né? Porque nas obras realistas, os personagens masculinos, vírgula, ao saberem, né, que Marcolina tinha um passado, vírgula, construímos um apoio, né? Eles a abandonariam, tá? Aí botem assim, no romance, né, no romantismo, né, Silvestre da Silva a acolhe e admite, né, que a ama. Olha assim, gente, isso aqui eu botei para a gente fazer uma reflexão, tá? Eu botei de propósito isso aqui. Vocês já viram o filme Uma Linda Mulher com a Julia Roberts? E aí, quem já viu Uma Linda Mulher com a Julia Roberts? Né? Dá para comparar com o Capitu, né? Como que é o filme? Qual é o enredo? Né? Eu adoro esse filme. Provavelmente, Vivian, o seu nome é em homenagem a Vivian. A Vivian é a personagem da Julia Roberts. Você não é Vivian. Sabia disso, Vivian? Né? É a personagem da Julia Roberts. Qual é o enredo do filme? É uma prostituta, né, que vive, né? Foi uma coincidência, Vivian, né? Coincidência mesmo, né? O teu nome é o mesmo nome do personagem, né? Que é da Julia Roberts, né? Então, qual é o enredo do filme, né? Gente, eu morro de rir desse filme. Toda vez que eu vejo esse filme, eu dou gargalhadas, né? E é um sonho, né, de toda mulher, né? Primeiro,
que o milionário, né, que vai, a Julia Roberts faz uma prostituta que vive ali em Las Vegas, né? E ela conhece um milionário meio excêntrico, né? Um cara que não gosta muito de sociabilidade, é um cara até pouco sociável, né? Que é o bonitão do Richard Gere, né? Na época era o Richard Gere, né? Que ele era bonitão, né? Na época, né? E eles se apaixonam, né? E ela é uma prostituta. E a sociedade não aceita. Lembra a Vivian, né? Porque o que acontece? O amigo dele tenta, quando descobre que ela é uma prostituta, tenta também fazer sexo com ela, né? E oferece dinheiro para fazer sexo com ela e não percebe que o cara está gostando dela, né? Aí, esse romance conto de fadas, né? Que é bem romântico mesmo, bem romantismo, né? Ele é o barão da Vivian. Exatamente, ele é o barão da Vivian. Não ficou legal essa comparação? Né? Eu pensei logo no filme, né? Dá para fazer até uma questão, né? Comparando as personagens. Já pensou se a Laje traz o filme e compara com a personagem? Nossa, hein? Aí, gente, eu mereço o Oscar, né? Aí vocês vão ter que fazer uma estátua do Oscar, né? E vão ter que falar assim, ó, The Oscar goes to André! Gente linda, muito bom estar com vocês nessa sexta-feira. Um grande abraço, né? Fiquem com Deus, excelente semana. Amanhã, quem puder, a gente vai ter aula, né? SOS, está liberada para todo mundo, tá? SOS Redação, concordâncias nominal e verbal, tá? Estão todos combinados. Sejam todos bem-vindos ao SOS amanhã de 11 a meio-dia, tá? Para a gente aprender aí um erro que tem sido muito recorrente nas redações, né? Erros, né? De concordâncias, tá bom? Grande abraço, gente linda. Fiquem com Deus, uma excelente sexta-feira.